lá, vamos lá. Boa! Começando mais um Tráfego Cast, estamos de volta mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você está ouvindo ou assistindo. Estamos de volta com o 15º episódio do Tráfego Cast. E hoje a gente voltando com um convidado mais que especial. Então eu vou fazer as honras aí, se apresentem. Doug, Pri, quem são vocês? Fala para a galera antes da gente começar. Vai lá, Pri, começa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta ao Tráfego Cast. E Doug, um prazer enorme te ter aqui. Vamos embora conversar sobre organização, né? Te apresenta e fala mais pra gente sobre isso. E aí, meus jovens, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui na presença dessas crianças ilustres, grandes apresentadores aqui. Cara, eu sou, tipo assim, aquele cara que foi improvável. Eu fui um cara que, tipo assim, eu saí do zero pra vir pra tráfego e dei certo, tá ligado? Bati cabeça pra dar certo. Hoje tenho minha agência, tá tudo correndo bem. E vim aqui trazer um conteúdo maneiro pra vocês sobre a organização. E aí, vamos começar. Doug, fala bem rápido. Quem é você? Como que você começou no tráfego? Até pra galera que de repente está assistindo, que está começando, ou que está pensando aí pro tráfego. Começa trazendo aí um overview da sua história. Como o Doug chegou aqui no tráfego e também falando como a Pri falou, né? Muito obrigado por topar, cara, por participar aí da nossa volta. Manda ver, cara. Cara, eu era um cara que eu cursava engenharia civil e eu queria morar no Canadá. E aí, fazendo conta, eu notei que, tipo, o que eu conseguiria ganhar para tirar visto, essas coisas, e migrar legal dentro da idade limite, não batia. E aí eu tinha um colega que trabalhava no digital já, e eu falei, cara, vou entrar, fazer uma grana e depois eu me viro fora. E aí entrei como afiliado e tal, comecei a brincar nisso. Só que aí, com o tempo, eu notei que o que eu gostava era tráfego. E aí eu pensei, não, vou entrar na comunidade do Pedro, porque aí eu aprendo tráfego. E aí foi a primeira pessoa que me falou, cara, dá para ganhar dinheiro como gestor de tráfego. E daí estamos aqui hoje. Cara, a galera da engenharia vem em peso pro tráfego, né? E a galera da engenharia, na verdade, eles se dão muito bem. Assim, eu acho que é por conta da lógica de número e etc. Mas sempre que eu vejo engenheiro... Qual que é a sua teoria, Pri? Traz para nós sua teoria. Tem que ser uma pessoa organizada, né? E como eu até tinha comentado, o tema dessa live... eu acredito que engenheiro, assim, seja muito processual, né? O processos, aqueles 5 porquês. O Doug vai poder falar mais sobre isso. Matriz SWOT, blá, blá, blá. Que a engenharia, ele tem esse olhar, assim, né? Então, eu acredito que seja também por isso. Vem esse processo. E tráfego é processo. É tu pegar um dado, olhar, analisar e ter uma métrica, um resultado a partir disso. Então, eu acho que, por isso que eu até tinha comentado, sem organização não tem gestão de tráfego, porque... E a engenharia está ligada nisso, assim. Então, eu acho que um casou com o outro, por isso tem tanto engenheiro aqui no tráfego. Pri, você que veio do direito, a organização também é algo para vocês e é algo que você trouxe que te ajudou no tráfego? Com certeza, assim, até porque tem uma metodologia, né? Direito é uma ciência também. Então, acaba que tem a metodologia, tem as leis, tem uma consequência, uma ação, uma consequência, uma análise, né? Eu acho que o tráfego é tão legal porque a tua experiência prévia, ela te dá alguma base, a gente nunca começa do zero, né? Então, ela te dá alguma base para te seguir. Então, eu vejo isso no direito também, assim, as leis, nós temos leis e o tráfego tem leis que a gente tem que seguir também. Né? Um bom criativo é uma lei, há uma LP que converte outra lei, tudo isso afeta o tráfego, né? Então... Cara, a relação da engenharia com o tráfego, eu costumo dizer que ela vem de 2 pontos. O primeiro é aquilo, cara, tu sabe que tu tem que fazer as coisas e tu vai quebrar a cabeça até dar certo. Engenharia e tráfego igual. E naquela parte de organização também, velho. Porque aquilo, cara, o curso de engenharia é muita coisa. Se tu, tipo, não botar no papel o que é que tu tem que fazer, não vai. Não anda. Também é um dos problemas que tem um dos maiores índices de reprovação. É porque aquilo, velho, ninguém ensina pra gente a ser organizado. Eu queria muito, tipo assim, primeiro período da faculdade, eu tô na escola, galera, vou ensinar vocês a definir a agenda. Como é que vocês começam, como é que vocês dividem horário, como é que vocês organizam as coisas pra fazer, pra dar tempo... Sobrecarregou, como é que a gente ajusta? Cara, eu tenho certeza que se tivesse tipo, uma disciplina dessa, índice de reprovação lá embaixo. Tanto que aqui, tipo assim, a primeira coisa, quando eu tentei trazer o gestor pra cá,
foi ensinar ele organização. Cara, tu vai fazer isso aqui. Ah, tive dúvida. Vamos colocar em checklist pra ver se vai. Deixa eu gravar vídeo aqui e deixar salvo pra não ter problema. Que tipo, sem organização não vai, velho. Você esquece as coisas. É aquilo. Não tem clareza do que fazer. Eu acho que é isso. Às vezes a gente precisa de um passo a passo no tráfego. Ah, aconteceu tal coisa. Recebi. Tem que subir uma campanha, um gestor inicial. Ele recebeu os criativos, está ali com a campanha, uma coisa totalmente nova. A organização te ajuda a saber o próximo passo e tu não para. Eu acho que é isso que vem, a organização te ajuda. Às vezes não tem clareza do caminho a seguir, a organização vem e te dá esse passo a passo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o tráfego, ele tem muito volume, né? Muita volumetria. Então, tipo assim, se você não se organiza, imagina o seguinte, você tem... vamos pegar quem está de agências menores ou até de agências normais, você tem 15 clientes. 15 clientes, vamos lá, você tem ali 500 campanhas. E aí você imagina toda semana você tem que subir anúncio dessa galera. Se você não se organiza, não souber quem você subiu, aonde, cara, você vai ter um burnout em 2 meses tranquilamente, assim. Você não vai conseguir ir para frente, né? E eu acho que a galera aprende muito isso na raça, quando realmente dá aquele burnout. Fala assim, meu Deus, agora ferrou. O que eu faço? Né? Aí quando fala, cara, e se eu criar uma pastinha para cada um e separar a pasta? Lembra, Pri? Eu e a Pri já tiver uma pasta. O design manda e a pasta subido, que é o que eu já subi vai para uma pasta. Porque quando não tinha isso, o cara virava uma zona, chega uma hora que o gestor não sabe nem o que ele subiu, o que não subiu, o que vai testar, o que não vai testar. Então, muitas vezes a galera aprende meio que quando apanha, ou quando começa a ficar maluco e fala, preciso de ajuda. Gente, como que eu organizo? Né? Então, eu vejo muito isso daí acontecer. Né? E a galera que já é velha, que vem de trás, ou que vem da engenharia, ou de alguns lugares, já era organizada, ou de projetos, galera de projetos também, que entra em tráfego, eles já entram com um Asana, um ClickUp, com tudo lindo, assim, né? Mas quando a pessoa não entra, tem essa dificuldade. E essa falta da organização, né? O Doug trouxe o checklist, cara, que para mim também é essencial ter. Isso daí pode, cara, te transtornar muito rápido. Porque a gente sabe que tráfego tem volume, tem pressão, e tem pressão por resultado. Né? E a hora que combina tudo isso, sem você ter uma visão clara do que está acontecendo, do que você está fazendo, aí não dá. Aí vai tudo para o espaço, né? Eu tive um problema disso num lançamento aqui pontual. Acho que isso aqui tem alguns anos, tem acho que 1 ano e meio ou 2. Que tipo assim, ficaram alguns criativos de captação que eu não subi. E aí aquilo, tipo assim, por erro meu mesmo. E eu fiquei tipo, cara, não, inaceitável isso aqui. Aí eu criei tipo assim, uma planilhazinha maneira, que é basicamente, tem os nomes, se o time entregou e se eu subir na ferramenta tá ativa ou não. Deixa eu compartilhar ela com vocês. Boa. Porque, cara, é muito simples de fazer, fácil, e salva muito a vida de todo mundo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Já passou perrengue, Pri, por não ter organização de alguma coisa assim? Claro. Quem não passou perrengue no tráfego, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer para todo mundo dar clareza, que, gente, todo mundo já deixou de subir criativo porque não estava organizado, achou que estava numa pasta, não estava, daí não conferiu. Isso às vezes acontece, né? Os criativos são na pasta A. Aí tu vai olhar a pasta A 2 dias antes de subir, o criativo está errado, o criativo está com data errada, tu não vai conseguir subir. Então, assim, eu acho que essa organização é muito importante, porque tem toda essa etapa de conferência e tráfego, principalmente assim em lançamentos, né? A gente tem prazo para subir as coisas. Não, faltam 5 dias, o hoje, ele não vai poder ser rodado amanhã. O último dia não vai ser rodado no outro dia. Então, é muito importante essa organização, porque tem dia certo e hora certa para subir as coisas. Exato. Então, isso é muito importante. Vou colocar na tela aqui. Show. Olá. Cara, coisa mais simples do mundo, facilita para o pessoal não dar nome nas coisas. Tipo assim, vamos lá, deixa eu organizar aqui para falar. Ó, isso aqui é a tag do lançamento, para aí fica mais fácil. Isso aqui é o formato do criativo, isso aqui é o número e isso aqui é o posicionamento, video story. Isso aqui já me gera o nome automático. Aí eu tenho o time de design e o time de vídeo, não se preocupa com o nome, copia e cola. O que facilita na hora do traqueamento lá na frente. Eu não preciso pegar a minha campanha e ficar nomeando AD1, AD2, AD3, AD4, aí abrir carrinho, vendi, aí depois eu vou fazer engenharia reversa para saber qual criativo é qual. Tem o nome aqui, para o que ver. Depois, eu tenho entregue, o time entregou. Tá marcado aqui, eu sei o que tem tudo.
Subir, isso aqui não é subir como anúncio, é subir lá na biblioteca de mídia. Boa. Por quê? Cara, vamos dar uma justa subir as coisas? Sobe esses aqui. Ele literalmente ele copia, abre lá, adicionar a empresa, Ctrl+V. Ele puxa fácil. E aqui do lado eu tenho, se ele tá ativo, se ele tá parado, que ele já foi rodado, volta. Se ele tá parado, que é tipo assim, comecei a rodar a campanha. Parei ela, porque tipo, o criativo tá dando ruim. Eu parei aqui. Tá pausado? Eu sei que eu subi o criativo, mas ele tá como pausado. E aí facilita a vida, velho. Tipo, infinitamente mais simples pro pessoal. Depois que eu implementei isso aqui, cara, nunca mais perdi um criativo, tipo, sem rodar. Dá clareza. E aí os criativos ficam no Drive, Doug, aí a pessoa pega lá do Drive, a hora que ela pega e faz as coisas, ela tem que entrar na planilha, essa planilha tem que ficar aberta o dia inteiro para ela, por exemplo. Ela pegou no Drive, fez ali, ela entra na planilha, faz a mudança. É isso, né? Exatamente. E é aquilo, cara, eu tenho o processo inteiro mapeado. Eu sei que quando me entregou, eu sei que subiu, eu sei se está ativo ou não. E aí depois é só ficar de boa e não chorar. E uma coisa importante... Diga aí, Pri, diga aí. Não, ia comentar a nomenclatura, né? Que eu acho que é essencial, assim. Os códigozinhos, a nomenclatura, tu ter do criativo, da campanha, do conjunto de anúncio, para achar depois e puxar pela UTM. Como essa organização é importante, né? Não só nas pastas ou a organização do criativo, mas tudo começa pela nomenclatura. Para te poder te achar no gerenciador, né, saber o que tu tá subindo, o que tu não tá subindo, e depois fazer todo o outro procedimento. Então, realmente, nomenclatura, a gente acha que parece bobagem, né? Não, o gestor de tráfego tem que saber, nomenclatura e pra gente agora que já tem um tráfego mais avançado, é básico, né? Tá no sangue, a gente não faz campanhas ou nada sem a nomenclatura certinha, mas para quem tá começando, isso ainda é um desafio, se organizar nisso. Então, se eu fosse dar a primeira dica, tem os teus padrões de organização, principalmente da nomenclatura. Organizou isso, o resto vai ser consequência, né? Eu costumo dizer que quanto mais você avança, para de compartilhar, quanto mais você avança nesse mercado, mais você dá valor às pequenas coisas. Exato. A pequenos detalhes que fala, cara, não valia nada. Tipo assim, hoje em dia eu olho para a planilha dessa e falo, cara, isso poupa muito tempo. Exato, cara. O lance da nomenclatura, e aí, às vezes, a gente, que já está há um tempo, a gente pensa assim, cara, é muito óbvio, todo mundo deve fazer. E a hora que você entra nas contas das... Não é. E o que é a nomenclatura, ela, como o Doug disse, é poupa tempo, porque a pior coisa é alguém te pedir ou te perguntar alguma coisa, e você demorar 1 hora para responder, porque você não se encontra lá dentro, né? Ou imagina, você tá tocando ali 40 campanhas ao mesmo tempo. Você tem que procurar a campanha certa de um anúncio. Você não tem nomenclatura, cara, você vai perder hora. E cada hora é dinheiro, né? A hora gasta dinheiro, a hora gasta mais tempo que você vai ter que ficar até tarde para concluir o seu trabalho. E outra, como a gente fala, para cascateamento de equipe, para o onboard de quem entra, cara, entrar uma pessoa nova e não ter uma nomenclatura clara, porque também não adianta ter uma nomenclatura que é aquela zona, né? Que só você entende, mais ninguém. Então, quando entra uma pessoa nova no time, cara, a melhor coisa para a pessoa nova é ela bater o olho e entender. Já sei o que é isso, já sei o que está acontecendo. E ela conseguir pegar assim muito rápido. Você poupa tempo também de onboard, você poupa tempo de rampagem de aprendizado dessa pessoa, né? Então é essencial essa nomenclatura e tudo. E as nomenclaturas, principalmente, tem que se conversar. Porque quando não se conversa, o copy usa uma, o tráfego usa uma, o design usa outra, lascou. E eu imagino que essa que o Doug usa, por exemplo, do lançamento, todo mundo deve usar. Todo mundo sabe que aquele é o lançamento, sei lá, C5L006, por exemplo, né? Justamente para ter essa organização. Serve para todo mundo, vai. Tipo assim, uma das coisas que o pessoal mais pirou quando eu comecei a apresentar foi isso. Porque, cara, ajuda muito, velho. Ninguém, tipo assim, você sabe, pro teu gestor de projeto, ajuda porque ele sabe quem cobrar. Cara, o tráfego não subiu os criativos. Pô, você vai brigar com o gestor. Aí você olha lá, cara, não foi entregue. Aí você consegue cobrar a pessoa certa para conseguir andar o projeto. Porque senão não vai. Você começa a ter muita gente, fica difícil. E quando entra uma pessoa nova também, ela já permite que ela entre jogando. A organização permite que a pessoa entre jogando, porque é claro, ela vai ter um onboarding ali bem mais curto,
né, com a explicação básica, e ela vai conseguir já subir, se achar, achar os criativos, achar nomenclatura, achar a legenda, achar tudo aí. Entrar na conta, eu acho que isso é um ponto importante, entrar na conta e entender o que era feito. Porque às vezes isso, se tu não tem essa nomenclatura certa, tu vai entrar numa conta que a pessoa usa, sei lá, códigos de emoji ou algumas outras coisas assim que não é claro, ninguém consegue entender o que era aquilo, a não ser a pessoa que estava rodando. Então, se tu usa um padrão também mais universal, te permite pegar, qualquer pessoa que entre te permite olhar e fazer essa análise, né, da conta, porque, voltando, né, tráfego é análise, e organização te permite fazer essa análise precisa, daí, porque não adianta nada a gente analisar os dados e não ter essa precisão, né, saber o que a gente está analisando. Deixa eu te perguntar, Doug, como é que tu começou, assim? Tu disse que não era uma pessoa tão organizada e hoje entende que isso foi o principal motivador, ter um impulsionador que permitiu chegar tão longe aqui, né, na profissão. E é o que tu passa hoje para a equipe. Mas se tu fosse passar para alguém, assim, por onde ela começa? É a rotina da agenda? É organizar os horários? Como que seria esses primeiros passos? Cara, eu tenho que citar aqui o de Santana por uma frase dele que, tipo, faz muito sentido nisso. Cara, a maioria das pessoas, elas são prestadoras de serviço. E o que isso representa? Você vende horas. Quanto mais você consegue fazer render com as suas horas, mais você cresce. O seu dia é finito. Ou você produz mais, ou você vai contratar mais pessoas. E se você não tem organização, você contratou para nada. Porque o time vai ser um reflexo do líder. Se ele é desorganizado, o projeto inteiro vai ser. Não lembro por que eu entrei nisso, mas peraí, eu dormi agora. Repete a pergunta. Começa. Tá, vamos lá. Eu tentei me organizar por um tempo por ferramentas gratuitas. Não deu certo. Por um pequeno detalhe. O que é de graça a gente não valoriza. Ao menos comigo sempre foi assim. Boa. Eu comecei a colocar, tipo assim, as coisas em prática, porque, cara, assim, se você não tem uma operação grande, não é complexo você se organizar. Você consegue tirar uma semana e começar a anotar tudo o que você faz, depois você coloca prazo para tudo, depois você coloca quando isso se repete e você mantém. Só que você não vai fazer isso. Por que você não está gastando dinheiro? Eu comecei, tipo assim, a começar a executar isso quando eu assinei o ClickUp na minha vida. E, tipo assim, não é uma coisa cara. Acho que eu pago R$50 por mês, tipo, whatever. Só que aí é aquilo. Quando você começa a pagar algo, você começa a agir. Pra mim, o ponto principal é esse. Partiu, você tem uma ferramenta? Tipo, eu uso o ClickUp porque eu gosto, mas tem Monday, Asana, o que vocês preferirem usar? Primeiro ponto, temos uma ferramenta, vamos lá. Eu gosto de mapear num caderno primeiro o que eu faço. Porque eu acho que é visual. E quando você começa a olhar, você sabe. Ah, eu otimizo campanha a cada 2 dias, bota lá. Ah, eu otimizo o público a cada 1 dia, bota lá. Por quê? Porque você consegue colocar nas ferramentas prazos para eles se redefinirem. E você não tem que acordar todos os dias e refazer a tua agenda. Ela vai estar lá pronta. Vamos lá. Tem uma ferramenta, sei quando se repete as coisas, sei o que eu faço. Trouxe para a ferramenta, coloca a hora. O que não tem hora, você não executa. Pega o teu dia lá bonitinho. Ah, esse tipo de horário aqui eu vou otimizar as campanhas. Quebra e vai colocando na ferramenta. E aí você consegue se organizar. Cara, se não tem hora, não vai. Não faz um checklist de gigante lá, faça hoje. Não acontece. Cara, isso que eu ia perguntar para vocês. O lance da organização, isso é uma dúvida que eu vejo muito a galera trazer, né? O lance de organização de agenda. Tanto que qualquer pessoa, quando faz um workshop de organização de meta, bomba. Porque tem vários mitos e tem várias coisas diferentes. E aí eu queria entender com vocês, né? Como que vocês fazem essa parte? Vocês pegam domingo e organizam a agenda da semana para calls e etc. Ou não? Você pega hoje e fala, cara, de amanhã isso é o que eu tenho que fazer. E aí, pelo que eu entendi, me corrige, Doug. Você põe exatamente das 8 às 9 eu tenho que fazer isso, e sei lá, põe um cronômetro, alguma coisa para despertar, um despertador no relógio. Das 10 eu tenho que fazer essa coisa, né? E segue isso à risca. E quando tem algo muito importante, você sai, muda e consegue voltar para esse trilho. Como que vocês fazem a organização de agenda aí de vocês para a semana nessa parte de gestão de tráfego? Que a galera tem muita dúvida disso. Cara, tipo assim, depende.
Aqui, normalmente, eu deixo os modos do meu dia em períodos do que eu vou fazer cada coisa. Tipo assim, 8 às 10, normalmente, otimização de campanhas. Reuniões, eu prefiro jogar para a parte da tarde. E aí, eu vou montando a agenda com base nisso. Porque eu não me perco, eu consigo fazer rotina. Cara, nesse horário, normalmente, eu tô em reunião. E aí, fica mais fácil pro time. Cara, nem sempre dá para manter. Mas aí a gente tenta. Domingo, eu sempre tiro para olhar como é que tá, tipo, como é que eu deixei organizado. Porque às vezes acontece alguma coisa, você vai ter que desmarcar, vai ter que organizar. Alguma coisa você calculou o tempo mal, e aí você vai mexer. Normalmente, tipo, já tá meio que planejado quando eu crio, que é uma coisa que se repete. Mas sempre domingo eu paro, cara, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver o que eu posso organizar essa semana. Porque aquilo, velho, você monta uma vez, mas não fica. Você tem que ficar olhando, otimizando sempre. É tipo campanha, velho. E você, Pri? Eu queria fazer essa organização da agenda por blocos, né? Acho lindo. Vou chegar lá. Um Tetris, montar um Tetris ali. Eu assim, eu até tentei. Eu ainda não achei uma agenda digital. Eu hoje uso Planner, meu Planner do Ursinho Pooh. E eu gosto de agenda semanal, sabe? Eu não gosto daquelas agendas diárias. Eu gosto de ter a visão total da semana, porque daí eu chego domingo, eu preencho. Normalmente, eu listo tudo que eu preciso executar naquela semana, tiro isso da cabeça, que eu acho que isso é muito importante para a organização, para a gente não se perder, né? Então, se fica só na sua cabeça, primeiro que me dá ansiedade, né? Tu fica, tem que fazer tal coisa, tem que correr atrás de. Então, assim, se eu coloco, tiro no papel, isso diminui um pouco. Então, eu sento e escrevo, faço tudo que tem que fazer, se tem algum ponto de atenção, eu listo. O que vai para a agenda digital? Vai normalmente as reuniões, que eu sou que nem tudo, eu gosto de fazer reunião de tarde, porque eu produzo melhor de manhã. Eu acordo já com a energia para executar, é onde eu tenho mais foco. Então, isso é importante, porque isso que até não é uma questão de sono ou precisar, mas é que de tarde eu sinto, me sinto menos disposta. Então, acaba que a gente aproveita a reunião para isso, né? Também porque tu precisa, é um tempo que tu tem menos concentração, eu acho que depende um pouco menos de energia, né? Então, eu gosto de fazer reunião de tarde também. E aproveito esse olhar mais amplo. O que vai para a agenda também? Por exemplo, eu estava esquecendo no meio da rotina de estudar. E eu acho que um gestor nunca pode parar de estudar. Sempre tem que ver uma aula, sempre tem que ver uma matéria nova, nunca pode parar. Então, essa 1 hora, 2 horas, às vezes eu coloco, daí vai para a agenda, eu coloco na agenda lá, das 7 às 8, das 8 às 9, igual exercício, porque para mim, eu sou ruim de exercício. Então, eu adoto essas coisas que eu preciso realmente, eu tenho que fazer, porque senão, se eu não está na agenda, eu não faço, e daí eu uso a agenda digital, né, por assim dizer. Então, eu tenho eu hoje trabalho essa dualidade do planner e da agenda, e tenho me achado, mas eu acho que a organização de agenda também é um processo, é uma constante melhora. Daqui a pouco tu achou uma ferramenta nova, tu tá adotando outra coisa, porque às vezes ela para de funcionar contigo, tu entra naquela rotina, rotina é algo que tu tem que ser, a organização é algo que tem sempre melhora, tu aprendeu com outra pessoa alguma coisa nova, daí tu vai adotar, ou também às vezes entra naquele platô que já entrou no sangue, né? Daí eu não vou mais fazer. E daí tu olha para trás, tu parou de fazer aula, né? De olhar aula, tu parou de otimizar uma campanha de algum outro modo. Então, sempre tem o olhar atento, né? E tu, Rodrigo, como é que faz? Cara, eu gostei do que você trouxe, né? Por exemplo, você tem mais, para você é melhor de manhã otimizar, o Doug também, né? E eu acho que o gestor de tráfego ele tem que se encontrar onde ele é melhor para isso e ele tem que pôr na agenda dele programar. Porque a pior coisa é quando você não tem isso e aí você começa a otimizar e 10 minutos alguém te para e você vai fazer outra coisa. Aí você volta para otimizar, você não lembra de onde você estava. Você não lembra se você mudou de 100 para 150 reais, se já estava 150. Então, porque você não tem essa rotina organizada. Né? E com certeza, se você não tem essa rotina programada e organizada, você não tem, por exemplo, a organização do
percentual que você subiu dessas campanhas para esperar um teste daqui 3 dias. E aí você já cagou tudo. E aí você não sabe quando você aumentou verba, quando você diminuiu. Eu acho que isso é mega importante, né? Você ter e você tentar. Lógico que é difícil, não é fácil, porque você concilia a agenda com muita gente ao mesmo tempo, né? Principalmente quem é líder, né? O gestor de tráfego em si depende do lugar, se é quebrado por squads e tal, ele tem uma agenda bem corrida, mas ele tem que ter o tempo que ele vai sentar e otimizar campanhas, o tempo que ele vai sentar e focar só naquilo lá, né? Porque senão é complicado. Eu organizo a minha, cara, é muito difícil organizar a minha, para falar a real, porque na sexta-noite eu tenho ela organizada para a próxima semana, mas ela muda toda hora, assim, tipo, eu lido com vários times ao mesmo tempo, pessoas, né, então isso complica muito a minha vida, mas quando eu estava direto na operação no tráfego, eu tinha o meu horário de otimização, cara, e aquele horário eu preferia de manhã, eu pegava de manhã e pegava final de tarde, porque se deu alguma cagada durante o dia, no final da tarde eu conseguia pegar, e eu nunca conseguia olhar todas as campanhas de todos os produtos que eu rodava ao mesmo tempo. Então eu sabia que eu otimizei aquela lá eu vou olhar, sei lá, daqui 2 dias. Eu sabia que ele podia rodar tranquilo e até porque eu não queria ficar todo dia mudando, todo dia mexendo, né, para deixar a ferramenta ter inteligência, pegar atração e entender. Eu olhava sempre do ROI macro e ia quebrando. E aí eu tinha rotina, cara, vai ser hoje das 7h30 da manhã até as 10. Eu vou focar nisso. E aí no final da tarde, das 5 às 5h30, eu foco em só revisar se não deu merda, se não tomei bloco, qualquer coisa desse tipo. E no restante do tempo eu vou atrás de criativo, eu vou fazer análise, eu vou entrar no Canva e criar meu criativo e subir sem ninguém saber, eu vou fazer minhas coisas, entendeu? Então eu organizava dessa maneira, cara. Eu não tinha muita reunião, sempre quando eu trabalhei de gestor de tráfego, nunca tive muita reunião assim, é sempre vai você e faz o seu e vai fazendo. Mas hoje a minha vida é 80% reunião e 20% execução, né? Então, quando se torna mais reunião, é muito mais difícil organizar, porque tem muita mudança, muita coisa e tal. Mas eu tento sempre alinhar e tento passar isso para o time, né? O time já sabe, vira meio que, como o Doug falou, tem o checklist, tem a rotina, tem o passo a passo. E uma coisa que a gente começou a fazer para ajudar nisso são as gravações do vídeo. A gente criou um produto na Hotmart, só com módulos e vídeo. Então tem o módulo Facebook X. A Pri toca o Facebook aqui dentro. Então a Pri gravou lá 5 aulas com o que ela faz de melhor no Facebook, o que ajuda e etc. E isso ajuda a galera pra caramba também, né? Ajuda nessa parte. E aí tem a pasta tráfego com todas as indicações do que tem que ser feito. Tem um passo a passo, tipo um FAQ. Para mim o FAQ também ajudou a gente pra caramba. Então o gestor que entra, ele segue o FAQ, ele sabe o que ele tem que fazer. Ainda tem dúvida de alguma coisa? Assiste às aulas. Tem dúvida? Aí você puxa um gestor que a gente chama de anjo, né? Que é o que vai te acompanhar aí durante a sua jornada de rampagem, né? Então eu tento organizar dessa maneira, cara, para não virar bagunça, sabe? E outra coisa que eu tento organizar é a questão dos dados, né? De como você vai apresentar os dados também. Porque isso eu já vi, tem gente que apresenta dados escrevendo um Excel na hora, colocando ali, fazendo a conta, pum, vou apresentar. E não tem a visão. Então, tipo assim, se você não se organiza com os dados, se você não tem a maneira certa de extrair, de dar visão e de passar a visão para os outros, cara, isso também vai se perder, né? Eu acho que é um caminho de organização. Aí eu não sei como que você puxa essa parte dos dados, Doug, como que você põe para sua galera ver? Vocês já tem assim, uma tabelinha que tem organizado os números, o que são, ou não, cada um faz o seu Excel como quiser? Como que funciona essa parte de vocês? Cara, aqui todo gestor que entra na casa, a primeira coisa que eu mando fazer é ele se virar num Data Studio. Tipo assim, é a primeira coisa que ele aprende. É mexer, tipo assim, pegar, duplicar modelo, adicionar as planilhas e, tipo assim, trocar logo do cliente, não essas coisas. Porque fica visual. Bicho, ninguém merece ficar olhando planilha, velho. Tipo assim, eu não sei vocês, mas eu tenho alguma coisa nos olhos que eu não gosto de coisa muito branca. E tipo, o Excel é todo branco, velho. Eu abro aquilo, tipo, dá agonia no meu olho. Eu falo, não, velho, me dá um Data Studio, pelo amor de Deus. Você muda a cor e fica lindo. E aí tem aquele cara que é visual, velho. Tipo assim, pra quem você vai apresentar, o cara merece, tipo assim, alguma coisa boa pro cara olhar. Alguma coisa que, tipo, que não doa o olho. O cara olha, cara,
pessoal se preocupou, o cara não fez em 15 segundos já à minha frente. E aí, tipo, eu sempre começo por Data Studio, o pessoal acostumar, e aí sempre por lá, velho. Todo e qualquer, tipo assim, relatório que envolva dados, eu uso Data Studio. Tem o pessoal que usa outras ferramentas, mas, tipo, por mim é... Não, que agora mudou, né? Agora é Looker Studio, não, mas mudou pro Looker. ainda chamam do mesmo nome. E como que vocês organizam os dados de macro para micro, por exemplo? Tipo, o time inteiro já sabe a maneira da leitura de dados? Tipo, ou cada um lê de uma maneira e vocês deixam todos os dados ali acumulados? Como que vocês fazem essa parte? Cara, tipo assim, como todo projeto a gente tem metas finais e, tipo, vai fazendo engenharia reversa. Aí, tipo, tem os controles de investimento, os controles de custo por lead, os controles de escala. E aí a gente vai deixando, tipo assim, todo no padrão. Mas, tipo, sempre começa do micro pro macro. E aí a gente começa a olhar de acordo, tipo, com os BO acontecendo. É aquilo, né? O barco tá andando e tá apanhando junto. Mas, tipo, sempre vai, tipo assim, da métrica principal que a gente tá buscando e, tipo, correndo da variação dela, aí a gente vai olhando para as menores. Que é aquilo, a gente sabe que, tipo, uma coisa vai influenciar diretamente na outra. Uhum. E aí, dependendo do resultado, você não tem que estar pirando em uma análise tão detalhada. Mas em outros casos, a gente tem que estar nisso. E aí, tipo, vai muito da circunstância, mano. Opa! Saquei. Pri, como que você organiza a parte de dados? Ou o que você vê nessa parte da importância dessa organização? Os dados é o coração do tráfego, né? É para isso que a gente paga dinheiro, para ter acesso a esses dados e no final converter, né? Então, realmente é o macro, é Data Studio, Analytics também. Então, eu acredito que a gente, beleza, não tem Data Studio, não está conseguindo, vai para Analytics. A beleza do Data Studio, o Looker Studio, é que tu pega da planilha e transforma para lá, né? Que nem o que comentou. Isso dá clareza. Eu acho que assim é muito mais fácil tu ver, em vez de ver uma fração, tu vê uma porcentagem. Em vez de tu ver um número grande, assim, tu vê essa conversão do todo ou o custo, né? Eu acho que se tu não tem isso bem organizado, as métricas que a gente fala tanto aqui, né? CPM, CTR, a gente vê no... é um funil, né? A gente tem que lembrar que tráfego é funil, ou a venda que a gente faz, né? Marketing é funil. Então, para mim, essa é a melhor visão que tu pode criar para o cliente, né? Tô investindo tanto, atingi tantas pessoas, passou para a próxima etapa, passou para a última etapa, a conversão final, a venda foi isso aqui, ou os seguidores foram esses. Eu acho que essa é a melhor forma de organizar também os dados para a gente ver, né? Onde é que eu estou perdendo? Porque eu acho que também tem isso da organização, ela permite que tu veja onde tu está perdendo dinheiro, onde tu tem pontos de otimização para fazer nas tuas campanhas, no funil, na tua etapa. Então, dar esse olhar zoom out indo para o micro é muito importante, porque assim dá para ver a organização desses dados, permite que a gente veja onde é que está o nosso erro, né? Exato. A gente está pagando um custo por lead muito mais alto do que foi. Mas as outras métricas permanecem as mesmas, então tu tem essa visão. CTR está igual, CPM está igual. O que pode ser? Às vezes não é nem na campanha, é a página. O carregamento da página, a taxa está muito baixa. Então, quando tu tem essa visão dos dados de uma forma organizada e a organização te permite também não olhar para trás, tu saber o histórico, porque não adianta tu só olhar benchmark do mercado, a conversão da página tem que ser acima de 50%, mas o teu histórico sempre foi 70%, e daí tu tá num lançamento que tá 40%. Gente, tá muito errado, não é só os 10% que tá de diferença ali, né? São 30%. Então, olhar a organização dos dados te permite olhar o histórico da conta e também achar o erro, achar onde é que estão os pontos de melhoria. Porque tráfego é ponto de melhoria, né? A gente sobe uma campanha, analisa como posso melhorar. Sobe outra campanha, analisa, isso pode ser melhor. Testa um novo criativo, testa um novo conjunto, testa um novo público. E só tendo a organização dos dados melhor, né, no
no Data Studio, mas planilha já serve também. Eu acho que é importante que a gente Ô, tenha Doug, isso visual. Doug, olha só, começa a pintar todas as suas planilhas, cara. Começou a usar planilha, pinta tudo de preto, pinta tudo de azul e joga as letras para verde, para vermelho, para outra cor, cara. Já passa isso pro seu time e fala assim: não quero ninguém usando planilha de fundo branco aqui. Células pintadas, células brancas aqui não entram. Cara, eu já tava, tipo assim, atrás de plugin pra deixar, tipo, tudo preso, tá ligado? Tipo assim, eu sou o cara do time do modo Dark, tá ligado? Se tem modo Dark, eu tô usando em tudo que se Modo imagina. noturno total, cara. Cara, eu prefiro, velho. Eu lembrei, cara, a Pri vai lembrar, né, na época que ela trabalhou aqui com a gente, esse lance do quanto a organização do tráfego faz a diferença no total. Você lembra, Pri, quanto tempo foi perdido no GTM para organizar? Não, GTM não tinha nomenclatura. Cara, o GTM parece que o Tasmania tinha passado lá. Não tinha nada. E aí a Pri começou aqui, a hora que ela entrou no GDM, cara, dava vontade de chorar. Do GTM ao GTM. No GTM dava vontade de chorar. Porque não tinha organização, não tinha nomenclatura. Aí tinha páginas, cara, tá um pixel errado, não disparou. E para procurar lá dentro, cara, era caótico. Caótico, assim. E o tempo que se perdia, né? O tempo que você perdia fazendo call com alguém de BI e não se indo atrás, e onde que é o erro, meu Deus. E aí a campanha não rodando. Cara, hoje não. Hoje, depois, cara, organizou, tem uma regra lá dentro, tem todos os galpões, o que tem que ser feito. Não teve, cara, nunca mais teve esse problema. Ah, deu um problema aqui. Pum, alguém já sabe ali no GTM, já entra, já sabe onde que a pessoa tem que mexer, né? Então, isso daí, cara, foi essencial para a otimização, né, Pri? Nomenclatura. A gente volta de novo, né, nesse padrão da nomenclatura para permitir a organização. E é isso. Como poupa tempo, poupa essa energia, te dá clareza do caminho. Então, organização. E não é fácil. O Doug começou falando, né, que aprendeu a primeira coisa que ele ensina. Eu lembro, era uma coisa que a gente podia aprender no colégio, sabe? Como eu lembro que no colégio as pessoas davam a agenda do ano. Não, Mas mas tinha, só que nunca parou para Usei. assim, gente, como nunca. eu uso a agenda? Eu lembro, nunca. Eu tinha uma colega que eu adorava. Achava linda essa agenda dela e que ela vinha, fiz o tema e marcava o tema, riscava, tinha todo um método naquela agenda dela, eu achava demais. Mas eu tinha tanta vergonha que eu não fazia, que eu era, né, não sabia, que eu não perguntava para ela como que ela fazia. Provavelmente ela aprendeu de casa, né? Essas organizações com os pais e tal. Mas, poxa, podia ter sido ensinado, né? Ia poupar tanto tempo. E não é só eu que no meu colégio, porque a gente está em 3 pessoas diferentes, de estados diferentes, e isso não foi ensinado, né? De uma forma assim, Eu prática. confesso, no meu até tentaram, mas eu realmente não era esse cara. Assim, eu não conseguia, Não cara. via a beleza da rotina, né? Às vezes as pessoas falam tão mal da rotina, da organização, e que a gente para de ver a beleza, né? Fui esse cara por obrigação. Acho que eu fui muito o que o Doug falou. Eu precisei muito, senão eu não crescia, não evoluía. E a pior coisa que tem é quando você está num time e tem uma pessoa que é muito organizada, que ela tem tudo certinho, fala assim, eu quero ser essa pessoa, cara. E aí, e aí, como você vê a facilidade que essa pessoa tem de fazer as coisas, a agilidade dessa pessoa, e quanto as outras pessoas puxam mais e admiram ela, e você vai ficando para trás. Aí eu acho que você é forçado a aprender esse processo e falar, cara, eu preciso, né? Eu acho que isso encanta, sabe? Que um gestor de tráfego que vai na raça, vou chutando tudo, vou jogando. A hora que ele vê um cara, que nem o Sobral, que é muito, tem organização, tem metodologia, tem tudo ali certinho, prontinho, encaixado. A hora que um cara vê aquilo, ele se sente envergonhado de não conseguir fazer aquilo. E ele vai mudar. E a pessoa vai mudar o jeito dela, vai falar, cara, eu preciso. Né? E se eu não for, eu não vou chegar a ser quem essa pessoa é. Né? Então, eu acho que isso transforma, e por isso que é importante trazer isso para o time, trazer, se for o líder, ou se você não for o líder, cara, os gestores de tráfego do time mesmo traz e fala, galera, tive uma ideia, vamos fazer isso daqui? Eu tenho certeza que isso daí, cara, todo mundo que tiver ao redor vai falar, caramba, essa pessoa é foda, olha o que ela fez. Né? Eu acho que isso muda e transforma muito o time no geral,
Porque é que nem a gente falou, pode parecer muito óbvio pra gente, mas, cara, não é, a galera não faz mesmo, assim. Se a organização não tem escala. Agora vamos falar sobre isso, né? Não tem escala. Tu não consegue, tu não consegue repassar, então tu não consegue ter mais tempo. A organização te permite ter mais horas no teu dia, conforme o Doug disse, né? E escalar, tu passar para o próximo nível, ser mais ágil. E eu queria saber, Doug, um recado aqui para quem está começando, para o gestor de tráfego que está começando, assim. O que tu indica, qual é a tua recomendação para esse gestor que está começando agora? Não tem clareza, não tem organização, tá com aquela tela branca, não é? Tem tela azul, né? Porque a tela azul tá com a tela branca. Virou um subido e pegou uma papelaria e pegou a pizzaria da esquina. Tá começando. Cara, o que o Doug diz para essa pessoa? Primeira coisa que eu digo a você, você não precisa de um curso de projetos, você não precisa comprar um template, você não precisa de um checklist de alguém, porque com o tempo, tipo assim, eu apanhei muito disso até eu entender que, cara, os teus processos, você vai precisar criar. Porque só você sabe a realidade que tu tá agora. Tu pode, tipo assim, pegar os meus, tu vai deletar 80% dele, porque não se aplica ao teu momento. Primeira coisa, cara, o teu você tem que criar. Papelzinho, documenta. Documentou? Olha o que falta, porque normalmente você sempre esquece alguma coisa. Você tem que olhar para o teu planejamento e falar, cara, eu não preciso pensar, eu tenho que agir só. Porque eu costumo dizer sempre ao pessoal, cara, no começo, você não precisa entender das coisas. Você tem que ser literalmente um robô. Falaram para fazer isso? Eu vou fazer isso. Ensinaram a fazer isso? Vou fazer isso. Documentou? Cara, passa para a ferramenta. Eu sou do tipo de coisa paga, como eu falei, mas, cara, se você não precisa, se não é como eu, vai a fé, cara. Excel, tem planos gratuitos de ferramentas já para usar tranquilamente. E aquilo, velho, é nunca desistir da organização. Porque aquilo é chato no começo, quando você não tem costume. É muito chato. Você pensa, cara, eu tô perdendo tempo aqui. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Só que é aquilo. É os 2 minutos que você perde agora vão te economizar 1, 2, 3 horas na próxima semana, no próximo mês. E o pior é quando você não consegue recuperar. Porque, tipo, cara, se tu colocou alguma coisa que você não fez, que não é reparável, e aí, faz o quê? Não tem o que fazer, pô. Tipo assim, mundo de lançamento que a gente vive aqui. O cara pega, tem lá no processo, colocar o TM em todo mundo, o cara não coloca. E aí, como é que a gente traqueia no final? Não dá. É aquilo, velho. Enquanto você perde só tempo, ainda vai. Ainda vai, aspas, né? Melhor evitar. Mas, cara, tem coisas que não dá pra voltar. E aquilo, cara, começa hoje. Enquanto tu é pequeno, é fácil. Porque, tipo, só depende de você, você só organiza pra você. Você consegue quebrar a tua agenda da forma mais adequada pra você. Eu recomendo colocar as coisas mais difíceis pro começo, porque tu tem mais energia pra executar, as mais fáceis pro final. E, cara, é só colocar em prática, velho. Conteúdo é de graça, pô, mas valoriza isso. É boa. Boa. O Doug trouxe aqui o se apaixone pelo processo. Se apaixone pelo processo antes que seja tarde. Antes que, a hora que chegar, você não tem mais essa chance. Mas, boa. E, Doug, o que você falaria também? Você que é um cara que já tem agência, que tem clientes, que trabalha com um dos maiores experts aí do mercado, a pessoa que está buscando esses clientes, né? Porque a gente sabe que a organização influencia na hora de se apresentar também. Quando a pessoa vê um miro bem desenhado, vê aquela coisa, a pessoa fala, meu Deus, eu quero essa pessoa do meu lado. Quando não tem nada para apresentar, sento numa mesa e falo, a pessoa fica desconfiada. O que você aconselha para quem está buscando cliente? Né? E aí eu não digo nem só de organização ou processo em si, mas se você pudesse dar uma dica para essa galera que começou, fala, cara, eu preciso ir buscar cliente. O que eu faço? O que eu não faço, né? Eu sei, vai lá e aborda, mas o que fazer em si? O que o Doug fez ou o que o Doug faria se começasse agora a ter que procurar os clientes? Cara, e um detalhe muito legal nesse assunto que, assim, eu nunca fui o cara da prospecção em si. Eu digo que eu fui forçado a prospectar. O cliente não caiu do céu pra mim. Tipo assim, eu não tive a sorte / mérito de alguém que, tipo assim, conseguiu o primeiro cliente, deu um resultado absurdo, o cara indicou pra Deus e o mundo, o cara nunca prospectou na vida. Não tive essa garapa. Tipo assim, eu tive que ir atrás de, tipo assim, quase todo mundo. Tipo, quando você começa com a cartela, você vai ganhando indicação. Mas antes disso, cara, primeira coisa, define o que tu vai querer trabalhar. Que a gente chama isso de ICP.
Você não vai atender Deus e o mundo, cara. E se você for tentar atender, vai dar muito problema. Primeira coisa, fazer isso, cara. Define quem tu vai. Segundo ponto, provavelmente quem tá começando não é bom em prospecção. Tipo, não gosta de fazer isso. Coloca isso para amanhã. A parte da manhã. Por quê? Porque é a tarefa mais difícil do teu dia. Para quem tá começando, prospectar é péssimo. Tipo assim, não do ponto de vista de, tipo assim, de resultado, mas, cara, dói na pessoa, que a pessoa não é acostumada àquilo. Assistir aula, você assiste em qualquer momento. Prospecção, que é a parte complicada. Cara, e assim, eu vou ser bem sincero. Vira e mexe, eu faço reunião aqui de venda. O pessoal se importa muito mais com a organização do que com todo o resto. Você mostrar um processo bem alinhado, o cara pira. É uma das coisas que, tipo assim, eu mais recebo feedback dos experts. Cara, a organização mudou aqui. Pra gente, tipo assim, a gente sente muita diferença. E é aquilo, cara, vamos lá. Definimos quem a gente vai prospectar. Definimos horários para isso. Começa a fazer isso. Tipo, começa a abordar o pessoal. Cara, pelo direct mesmo de boas. Tem cold call. Eu acho que, tipo, direct é mais fácil. Mas aí varia de cada mercado. Ideias de prospecção. Você pode fazer por e-mail, cold call, direct, tráfego. Eu acho o direct mais fácil. Você vai abordar o pessoal. Um detalhe importante, cara. Faz um Excelzinho maneiro e você vai colocar lista de clientes, quando você abordou e quando você vai fazer cada follow-up. Que é basicamente, abordei o Rodrigo hoje. Daqui a 2 dias, eu vou lá na mensagem e falar, cara, talvez você não tenha visto isso. Porque assim, no dia a dia a gente sabe, cara. No começo, você acha que você está incomodando a pessoa. Só que, cara, tem muitas vezes que você está no meio de um problema e se alguém te abordasse e resolvesse aquilo, você contratava na hora. E aí você deixa de abordar a pessoa, tipo, por medo disso. Ou então, vamos lá, abordei o Rodrigo hoje, o Rodrigo tá lá pensando no gestor de tráfego, ele abriu o celular, olhou, mas ele tava correria e nem se tocou. Decorrer, vida acontece, mensagem foi lá embaixo. Daqui a 2 dias você fala, cara, talvez eu não tenha visto isso. Aí a hora, opa, tava precisando mesmo, cara. Vamos agendar uma reunião? Me mostra como é que você trabalha. E aí muda o jogo, velho. Tipo assim, até organização, cara, pra prospectar. Essa que eu ia falar, a organização até na prospecção, cara. Pra você não abordar o cara 2, 3 e nada, cara. E um dash bonito mostrado, com o funil desenhado mostrado, cara, não tem como a pessoa não querer te pagar para fazer o trampo. Não tem como. Quando você mostra aquele dash com aqueles números mostrando que você tem visão de tudo, quando você mostra o desenho de um funil, cara, o cliente na hora fala: meu Deus, nunca fizeram isso para mim. Toma meu dinheiro, cara, vai, me faz feliz. Não tem como. Organização é clareza, né? Não adianta, ela deixa. E como é difícil no começo, é difícil para a pessoa também. E o cliente, ele não sabe tráfego. Eu acho que é isso que é importante que todo mundo saiba. E a organização permite a clareza de quem não sabe tráfego. Um cliente que vai olhar um monte de número ali, tudo complicado, ele não vai entender. E o cliente vai te pagar bem pelo que ele entende. O que tu consegue transformar nisso. Então, acho que é muito importante. É isso, um gestor de tráfego organizado, ele vai ter isso, a clareza dos dados, a organização, a apresentação, e vai ser bem pago, porque o cliente vai entender o que ele está vendendo e como ele está contribuindo no negócio. Porque eu acho que isso é essencial, né? A gente não recebe bem se a pessoa não está vendo valor. E a organização te permite ver o valor do teu trabalho. Show Eu de chamo bola. isso de inteligência de dados aí. Que, tipo, são as duas maiores dores do pessoal. Organização e saber que dá para escalar. Porque a maioria, tipo assim, que eu vejo o pessoal tá investindo e aí o gestor não mostra, cara, ó, a gente gastou tanto, voltou tanto. Na nossa projeção, no nosso histórico, dá para colocar mais e vai voltar mais, cara. Sem dados você não vai saber isso. E se você não se organizou para esses dados virem direito, também não vai. Cara, organização é tudo, galera. Depois, tipo assim, é em paralelo. Pô. Não dá pra jogar sem, não dá. Você nota a diferença na hora, velho. Não dá. Cara, muito bom. Cara, eu vou te agradecer, Doug. A gente, cara, eu acho que foi sensacional o papo. Eu acho que deu para eu acho que a gente conseguiu exemplificar, conseguiu trazer para as pessoas. Para quem estiver ouvindo, não estiver assistindo, o Doug trouxe como ele organiza a planilha de anúncios.
E os anúncios têm que ter uma planilha, tem que ter alguma coisa para organizar, cara, senão não vai dar certo. Mas, Doug, eu quero te agradecer muito, cara. Eu acho que foi muito bacana o papo, foi muito produtivo, foi muito legal. Agradecer a Pri também. Pri, valeu a volta. Agora a gente vai voltar com tudo mesmo. Vamos toda semana, vamos ter um episódio. Estamos passando aqui para seguir o Instagram do Tráfego Cast. Mas é isso, Doug, Pri, queria agradecer vocês. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, manda ver. Cara, para encerrar, meus jovens, eu queria dizer só que vocês não precisam passar pelos perrengues que a gente passou. O que a gente traz para vocês hoje, tipo, ao longo de anos, da gente quebrando a cabeça em alguma coisa, e aí com o tempo a gente vai melhorando, e o que a gente fala hoje é justamente por conta disso. Vocês não precisam errar 2, 3, 4, 5 anos. O que a gente tá falando hoje faz sentido pra gente. E provavelmente, se você adaptar pra tua realidade, vai fazer muito. Então, meus jovens, executa. Boa, Pri. Muito obrigada. Hoje eu tirei várias lições, assim, né? Que organização é um processo também, né? A gente vai sempre melhorando e comece o quanto antes. Seja, né? Se atente a isso. Inteligência de dados. Adorei, vou anotar essa palavra, adotar. E muito obrigada, Doug, por voltar a participar aqui com a gente com o Tráfego Cast. Será sempre muito bem-vindo, se quiser voltar. Então, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Siga o Tráfego Cast, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dá uma volta a alguns episódios anteriores, se quiser algum conteúdo, e deixa um recado aqui para a gente também, se quiser que a gente comente, fale sobre um outro tema. Tá bem? Obrigada, gente. Show. Valeu, gente. Obrigado, galera.